Queridos irmãos e amigos da Igreja Batista em Vilas Boas, é com alegria que mais uma vez nos reunimos espiritualmente para cultuar o nosso grande Deus. Aqui estamos, meus queridos, para cantarmos ao Senhor, para depositarmos perante Ele nossos pedidos, a nossa ansiedade, para ouvir a sua doce voz pela sua palavra. Nosso desejo tem sido nesse período que Deus continue a agir pela sua graça em cada coração, edificando e guardando o seu povo, e que quando nos reunirmos novamente, fisicamente, possamos contar aquilo que Deus tem feito e fez nesse período. Vamos então orar ao nosso Senhor. Deus querido, nós te louvamos neste momento, entregamos ao Senhor este culto para a tua glória, que tão somente o nome do Senhor Jesus seja glorificado neste momento, meu Pai. Queremos entregar ao Senhor nossas canções, nossas orações, nosso clamor, a palavra que será lida e explicada, que o Senhor receba no teu trono de graça como gratidão ao Senhor, pelas bênçãos que tem derramado sobre nós, pela bênção da vida eterna, do cuidado, da segurança que temos em Cristo. Também pedimos, meu Pai, que desde já o Senhor possa ouvir os pedidos feitos neste momento. O Senhor conhece a dor, a dificuldade de cada um, e tudo queremos colocar perante o Senhor neste momento. Nós esperamos em Ti, nós aguardamos em Ti. O Senhor é o nosso Deus, e é em Ti que nós refugiamos até que passe as calamidades dessa vida. Deus amado, fala conosco, abençoa o Teu povo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, leremos agora o Salmo 147. Peço que aqueles que nos acompanham, que possam também abrir suas Bíblias e ler juntamente comigo, Salmo 147 da Palavra do Senhor. Estou lendo aqui na versão revista e atualizada. Diz assim a palavra de Deus: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todos ignoram os seus preceitos. Aleluia. Verso 6, meus irmãos, assim diz: o Senhor ampara os humildes. Essa é a nossa firme confiança, que Deus tem cuidado de nós. O Senhor tem nos amparado, não por nós mesmos, não pela nossa própria força, mas tão somente pela sua graça e misericórdia. Vamos agora louvar ao Senhor com o hino e logo retornaremos para a nossa oração intercessória. Que o Senhor nos abençoe.
oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares e na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Queridos, façamos agora nossa oração intercessória, o momento em que colocamos perante o Senhor aquilo que se passa em nossa vida, ao nosso redor, em nosso contexto. E quero mais uma vez pedir que aqueles que nos assistem, que também orem ao Senhor, que coloquem no seu coração a sua súplica, porque nós temos um Deus que não somente tem cuidado de nós, mas um Deus para quem nada sequer é demasiado difícil, e tudo opera de acordo com o seu caráter e com a sua vontade. Esse é o nosso grande Deus. Oremos ao Senhor. Deus bendito, aqui estamos mais uma vez na tua presença, meu Pai amado, para agora interceder ao Senhor de maneira especial pela tua igreja, especialmente a Igreja Batista em Vilas Boas, as tuas ovelhas que têm se reunido aqui conosco, Senhor Deus. O Senhor conhece a luta, a dificuldade de cada um de nós. O Senhor conhece aqueles que passam pela enfermidade neste momento, aqueles que sentem dores, aqueles que estão sem esperança em relação ao dia de amanhã, aqueles que pedem ao Senhor uma resposta, aqueles que pedem a Ti uma solução. Deus amado, olha para cada pedido, para aqueles, Pai, que estão pedindo ao Senhor pela questão financeira, que passam dificuldades neste momento da vida. Senhor, tem misericórdia, abençoa o Teu povo. Pedimos também, Pai, pelos casamentos da igreja, pelas famílias, que o Senhor conceda paz, harmonia, compreensão. Deus, concede sabedoria ao esposo, concede sabedoria à esposa, que as questões ridículas que atrapalham os casamentos fiquem para trás, que haja maturidade emocional, espiritual dentro de cada casa, cada lar, cada família, que saibam resolver seus problemas de acordo com a palavra do Senhor. Não permita que maus conselhos cheguem à casa dos crentes. Não permita, Senhor Deus, que pessoas más interfiram nos casamentos, na criação dos filhos, mas que o Senhor nos guarde pelo seu poder. Abençoa o teu povo que passa dificuldades, que luta com questões da justiça, com objetivos pessoais, com sonhos frustrados. Aqui está a tua igreja, a Igreja Batista em Vilas Boas, a igreja do Senhor sobre a face da terra neste momento. Que o Senhor continue a sua obra de graça, edificando o seu povo, até aquele último dia, Senhor, quando o Senhor Jesus voltará a esta terra, descerá dos céus para buscar o seu povo. Aqui estamos, aqui estão nossos pedidos, os nossos louvores. Abençoa-nos, Pai, tem misericórdia de nós. É nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos agora ainda louvar ao Senhor com mais um hino ao nosso Deus, e logo em seguida teremos já a nossa mensagem nessa noite. Que o Senhor nos abençoe.
cercar o mal ao rugir do temporal. Em Jesus é confiar, nunca poderá falhar. O segredo do viver, o segredo do vencer é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Quando a dor ou a aflição vem turbar o coração, é preciso confiar, a Jesus tudo entregar. O segredo do viver, o segredo do vencer é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Quando fraco me sentir, quando o mundo me oprimir e pesar a minha cruz, crer somente de Jesus. O segredo do viver, o segredo do vencer é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus, perto e pronto para salvar quem somente confia. O segredo do viver, o segredo do vencer é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Queridos, nossa mensagem neste culto será baseado nos capítulos 24 e 25 de Isaías. Lerei neste momento apenas o versículo 1 do capítulo 25, então peço que os irmãos que nos acompanhem também que possam abrir suas Bíblias nesse trecho da palavra do Senhor. Isaías capítulo 25, apenas o verso 1 neste momento. Durante a mensagem, lerei outros versículos desses dois capítulos. Esta é a palavra do Senhor. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Somente esse versículo por enquanto, meus queridos. E antes de nós continuarmos, gostaria que repetíssemos o texto de Salmo 119, versículo 18, nosso texto usual das mensagens, que assim diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Nós temos pregado de maneira expositiva e sequencial sobre o livro do profeta Isaías. Temos visto nos capítulos anteriores os juízos de Deus sobre várias nações. Estamos em um ponto aqui do livro, ainda nessa sessão, em que Deus fala do juízo que cairá de maneira geral sobre Israel. Mas o juízo aqui colocado no capítulo 24, um julgamento geral, entendemos que não se aplica apenas à nação de Israel, mas ela se estende, de uma certa maneira, a toda a humanidade. Não foi apenas aquele evento histórico do juízo que caiu sobre a nação de Israel, que está aqui explicado, mas as profecias colocadas, elas têm uma aplicação que vão ter a seu final no retorno de Cristo a este mundo. E no capítulo 25, então, temos uma palavra de louvor ao Senhor. E é uma expressão
que une os dois capítulos 24 e 25. Essa expressão é a primeira frase do versículo 1 do capítulo 25, que assim diz: Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Meus irmãos, há uma expressão íntima do profeta para com o seu Deus. Assim como vimos no domingo à noite, sobre o texto de Marcos, quando Jesus fala sobre o principal mandamento, ele fala o Shema, aquele texto que está em Deuteronômio capítulo 6, em que Deus fala a Israel e assim diz: Ouve Israel, o seu Deus, o nosso Deus é o único Senhor. Assim está escrito lá em Deuteronômio. Somente o Senhor, o Deus de Israel, de fato é o Senhor. Ele fala o nosso Deus, o nosso Deus. Depois o texto continua e fala: primeiro mandamento é este: amarás o teu Deus com todas as suas forças, o teu Deus. Aqui o profeta aplica a si. Deus não é apenas o Deus do povo de Israel, de forma coletiva. Ele é o Deus pessoalmente de Isaías. E Isaías assim clama: ó Senhor, Tu és o meu Deus. Essa expressão, Tu és o meu Deus, denota intimidade. O profeta sabe de quem ele fala. Nós temos também, da mesma forma, Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 4, lerei esse texto, a palavra do Senhor, no verso 19, lerei na NVI, que assim diz, quando Paulo escreve de volta a Filipos, porque ele agradece uma oferta que lhe for enviada: o meu Deus suprirá as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele fala: o meu Deus, na prisão, separado dos seus, separado da igreja, sem poder pregar livremente, Paulo diz: o meu Deus suprirá as necessidades de vocês. Isso demonstra intimidade. Nós pertencemos a Deus e Deus está em nós. Nós somos o povo de Deus, meus queridos. E assim o profeta fala: ó Senhor, Tu és o meu Deus. A dificuldade, meus irmãos, é que há servos do Senhor, pessoas já salvas pela graça de Deus, que talvez não possam declarar de maneira íntima, de maneira completa: ó Senhor, Tu és o meu Deus. Porque aquilo com que mais tem intimidade não é a pessoa de Deus. Talvez seja o time de futebol, o meu time de futebol. Talvez seja o político, o meu político. Talvez seja a ideologia, a minha ideologia. Talvez sejam questões financeiras, o meu dinheiro, o meu sucesso, o meu cargo, o meu título. Mas o profeta Isaías, assim como o apóstolo Paulo, declaram: o meu Deus. Podemos dizer isso de maneira consciente, dizendo: realmente eu tenho intimidade, estou crescendo no conhecimento de Deus. Diz o profeta Oséias: conhecei ao Senhor e crescei, e procurai crescer no conhecimento de Deus. Conhecer a Deus, meus irmãos, é conhecê-lo para a salvação. E nós temos que crescer nesse conhecimento, conhecendo mais de um Deus maravilhoso e tremendo. Quando Paulo também escreve essa carta aos Filipenses, ele diz aqui no capítulo 3, verso 10, deixe-me ler para os irmãos aqui também novamente essa carta, quando Paulo assim diz no verso 10: quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. E o verso 11, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo diz: eu quero conhecer a Cristo. Será que Paulo não conhecia Jesus? Sim, ele conhecia, no sentido que Jesus fala em João 17, a salvação é essa, que conheçam a Deus e ao Filho dele, Jesus Cristo. Mas a palavra usada por Paulo aqui em Filipenses 3:10 é epignosis. Gnose é conhecimento, o verbo epignosco é um conhecimento mais amplo a respeito de alguma coisa. Epi, nós conhecemos essa preposição
por exemplo, em epiderme, aquilo que cobre longamente o nosso corpo. A ideia de Paulo é essa, é conhecer mais longamente, mais profundamente quem é o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esse é o nosso objetivo hoje. Nós temos que crescer no conhecimento de Deus, temos que crescer em saber quem Deus é. E assim o profeta fala: ó Senhor, Tu és o meu Deus. E é muito interessante porque o profeta diz, ele continua dizendo: exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Diz o profeta: Tu és o meu Deus, eu te louvo porque o Senhor faz maravilhas. Ele tinha acabado de profetizar no capítulo 24 o juízo de Deus que cairia sobre Israel e, por conseguinte, por toda a humanidade. Veremos como o juízo de Deus iria se processar no capítulo 24 de Isaías. E no 25 é uma continuação desse louvor. Então, quando o profeta fala das maravilhas de Deus, ele também se refere ao juízo que iria cair sobre a humanidade, conforme está no capítulo 24. E não somente isso, ele fala no final: porque tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Meus irmãos, Deus planejou algo na eternidade, e os juízos dele, os conselhos dele são antigos, porque estão na eternidade, são fiéis e são verdadeiros, e Deus levará a cabo todo o seu plano, seja juízo conforme está em Isaías 24, seja salvação conforme está em Isaías 25. Sim, Deus é glorificado na salvação do seu povo. Deus é glorificado quando Ele salva um pecador de maneira graciosa, sem ele merecer. Mas, irmãos, o juízo que Deus trará sobre o mundo também o glorifica, porque é algo do seu caráter, da sua própria santidade. Gostaria de mostrar no capítulo 24 três situações sobre o juízo que Deus iria colocar e vai colocar aqui sobre a humanidade. Primeiro, eu quero falar que é um juízo geral. Deixe-me ler alguns versículos de Isaías capítulo 24, veja como está aqui no livro do profeta. Verso 1: eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. Novamente temos no versículo 3 a palavra devastar. A terra será de toda devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Isso aconteceu historicamente com Israel, especialmente quando a Babilônia invade o reino do sul. Eles arrasaram realmente ali a terra, destruíram a cidade, destruíram os muros, destruíram até o templo do Senhor, ficou devastado. E era um juízo geral que vai se aplicar um dia, então, como já temos colocado, para toda a humanidade. Ainda sobre isso, meus queridos, veja que fala o versículo 7: plantei o vinho, enlanguece a vide, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Mais para frente, ainda no capítulo 24, veja versículo 20 a 19: a terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir, a sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia, verso 21, o Senhor castigará no céu as hostes celestes, os reis da terra na terra. Então, a promessa de um juízo que foi algo primeiramente para Israel, para Judá no seu momento, mas que se aplicará a toda a terra. E o texto bíblico é muito, muito profundo, diz que a terra será quebrantada, será movida, irá cambalear, será movida como uma rede, e a sua transgressão pesará sobre ela. Então entendemos que esse juízo se completa quando Cristo voltar a este mundo, quando de fato os fundamentos do universo serão ali movidos.
Não apenas isso, não apenas um juízo geral sobre Israel, sobre a humanidade, mas, irmãos, nós temos também um julgamento geral que será para todas as pessoas do mundo. Está no verso 2. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. O que Isaías fala aqui, capítulo 24, versículo 2, é que não haverá distinção de pessoas no dia do julgamento do Senhor. O juízo é sobre toda a terra será abalada, mas será para cada pessoa individualmente, não haverá preferências. O dono, o servo, o pequeno, o grande, o homem, a mulher, terão que se comparecer perante o tribunal de Deus. Diz Paulo em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Nós temos por 2 vezes em Romanos também a expressão não há distinção. Temos no começo desse versículo, que antecede ao versículo 23, não há distinção porque todos pecaram. Também capítulo 10, não há distinção porque todos podem ser salvos pela graça de Deus, pela pregação do Evangelho. Não há distinção. Todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Deus, e somente aqueles que estão em Cristo, aqueles salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus, poderão adentrar a eternidade com Deus. O texto ainda fala, capítulo 24, que existe uma razão por que isso aconteceu com a humanidade. Deixe-me ler com os irmãos aqui, versículos 5 e 6 do capítulo 24, que assim diz: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Veja o que diz a palavra do Senhor. Porque esse juízo tão terrível, que vai abalar a terra, vai movê-la, que trará realmente juízo a todas as pessoas do mundo, assim aconteceu. Porque a palavra do Senhor foi desprezada. Aquilo que Deus revelou na sua palavra foi deixado para trás. O povo transgrediu as leis. O povo violou os estatutos. O povo quebrou a aliança eterna. Irmãos, se lembram da história do rico e do Lázaro? Está lá aquele diálogo em que o rico, depois de morto, lá no sofrimento, fala para Abraão enviar Lázaro de volta à sua casa, porque havia irmãos lá que precisavam se arrepender dos seus pecados, para não irem também para o tormento. E Abraão fala: não tem jeito, ninguém pode ir do lado dos mortos para o lado dos vivos, não é possível que se aconteça nada nesse sentido, não há comunicação, não há retorno. E Abraão fala: ainda que um dos mortos ressuscite, não crerão. Ele acrescenta: eles têm Moisés e os profetas. E sabemos o que significa a expressão Moisés e os profetas. É a palavra de Deus, é a Bíblia. O que nós temos hoje é a palavra de Deus, que continuamente exorta aqueles que não são crentes: arrependam-se dos seus pecados e se voltem para o Senhor Jesus para serem salvos. Assim como exorta o povo de Deus: santifiquem-se, busquem ao Senhor, procurem ter intimidade, digam de verdade: tu és o meu Deus. Mas a palavra do Senhor tem sido deixada para trás. A palavra de Deus é quebrada, transgridem as leis, violam os seus estatutos. E essa é a grande desgraça do nosso tempo, que Deus tem pregado. A palavra tem sido anunciada, por todo mundo se ouve a palavra de Deus. Mas quantos são aqueles que de fato ouvem e se arrependem e aceitam a mensagem de Deus em suas vidas? Esse é o grande problema, a grande desgraça do nosso tempo. A palavra pregada. E digo para os irmãos com tristeza que mesmo crentes que ouvem a palavra de Deus constantemente não resolvem suas vidas,
não resolvem suas vidas. Tem casamentos errados, tem namoros errados, tem relacionamentos que não estão de acordo com a palavra do Senhor. E é tempo de se arrepender e buscar a Deus de todo o coração. Capítulo 25, como disse, Isaías começa: Tu és o meu Deus, tu fazes maravilhas. Vimos as maravilhas do juízo, capítulo 24. E agora, capítulo 25, Isaías fala as maravilhas de Deus, da sua salvação. Deixe-me destacar alguns versículos do capítulo 25, meus queridos. Quero primeiramente falar sobre o refúgio. Veja o que fala o versículo 4 do capítulo 25. Essa é uma maneira de louvar ao Senhor. Nós temos os conselhos de Deus aqui. Isaías 25, verso 4. Porque o Senhor, tu foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro, como calor em lugar seco. Especialmente a primeira parte do versículo: porque foste a fortaleza do necessitado, do pobre, o refúgio, a sombra contra o calor. Meus queridos, Deus, em sua salvação, não nos deixa aqui neste mundo sem o seu conhecimento, sem a sua proteção, sem o seu cuidado. Podemos e devemos declarar claramente que o Senhor tem cuidado de nós. Para quem iremos nós, disse Pedro? Somente o Senhor tem as palavras da vida eterna. E como disse o salmista, e dissemos nossa oração também, é no Senhor que nós refugiamos até que passe as calamidades dessa vida. Nós temos um retiro, nós temos um refúgio, nós temos nosso sossego, que é o Senhor Deus. É nele em que nós estamos. Assim como Elias, em sua luta, em sua crise, deixou ali o seu ministério profético e foi para uma caverna, e lá teve encontro com Deus. Meus irmãos, Deus é nosso refúgio, é nossa fortaleza, é nossa sombra. É ali que nós encontramos realmente debaixo das asas do Senhor. E o Senhor tem cuidado do seu povo. Nesse tempo que vivemos, em que notícias ruins se chegam ao nosso lar, ao nosso coração, e somos atacados pela incerteza da vida, que possamos ter isso, que o Senhor é a fortaleza do pobre, é a fortaleza do necessitado na sua angústia. Meu querido irmão, o que tem sido a sua fortaleza nesses tempos? O que tem dado segurança a você? É verdade que temos que nos preocupar, temos que fazer aquilo que é humanamente necessário em nosso tempo, mas a nossa confiança está no Senhor. Ele é a nossa fortaleza, Ele é a sombra contra o calor, Ele é o muro, Ele é o refúgio contra a tempestade, Ele é o nosso escudo. É nele que nós estamos e assim devemos prosseguir. Não somente isso, quero destacar outro versículo do capítulo 25, em que Deus fala, a partir do versículo 7, destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, o véu que está posto sobre todas as nações, tragará a morte para sempre. Em outra versão, Deus destruirá a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio, a vergonha do seu povo, porque o Senhor falou. O que nós temos aqui, meus irmãos, é uma promessa maravilhosa de que um dia a morte será vencida, a morte será tragada, será destruída. O texto nos fala da morte da morte. A morte é o inimigo do Senhor Jesus. E diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, que a morte é o último inimigo a ser vencido pelo Senhor. Isso acontecerá na ressurreição, quando aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar, receberão um corpo glorioso, assim como os crentes que lá estiverem naquele dia vivos, também passarão por uma transformação, receberão corpos gloriosos, estaremos para sempre com o Senhor. Dizem filósofos e também os teólogos
que a grande angústia do ser humano é a certeza da morte, é a expectativa da morte. Uma linguagem filosófica, é a experiência de passar pelo não ser. Nós temos existência e um dia deixaremos de existir. Isso causa angústia, isso causa tristeza, isso causa também alienação em relação à pessoa de Deus. Isso é o pecado que opera em nossa vida, porque diz a palavra de Deus que o pecado gera a morte. O pecado gera a morte. Mas a promessa que temos, que um dia a morte será vencida, e nós temos certeza disso, porque Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e porque Jesus ressuscitou, nós temos a plena convicção de que aqueles que estão com o Senhor, que morreram no Senhor, também irão ressuscitar para uma vida eterna com Deus. E naquele dia, na ressurreição, então o Senhor enxugará de nossos olhos toda a lágrima. Aquilo que passamos hoje com a dor do luto, da ansiedade, com a expectativa da morte, aquilo que tira a nossa paz, aquilo que nos traz tristeza, será resolvido de maneira completa pelo próprio Deus, quando chegarmos na eternidade. E lá a promessa repetida em Apocalipse, que naquele dia nossos olhos serão secos pelo próprio Deus. Ele enxugará nossas lágrimas, estaremos para sempre na presença de Deus, em um lugar que não há mais dor, não há mais luto, não há mais morte, não há mais pecado. O pecado gera a morte, nós somos pecadores e passaremos pela morte, mas temos a consolação que aqueles que estão em Cristo estão salvos, e quando chegarmos no céu, a vida eterna para nós. E finalmente, um último ponto, quero colocar aqui em Isaías capítulo 25, meus irmãos, é da promessa da salvação que nós temos. As bênçãos recebidas hoje pelo consolo de Deus, porque Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza, e a promessa da ressurreição futura, quando estivermos para sempre com o Senhor, são aqui resumidas pela palavra salvação. Veja que fala aqui o texto, naquele dia, versículo 9, eis que este é nosso Deus, em quem esperávamos, Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Chegará um dia, quando chegarmos no céu, em que falaremos isso. Este é nosso Deus, em quem esperávamos. Este é a nossa salvação. Temos este desejo, meus queridos, de alcançarmos aquele dia glorioso. Está esse nosso coração queimando. Temos intimidade com Deus para dizer: Tu és o meu Deus. Eu aguardo aquele dia bendito em que minhas lágrimas, minhas decepções, meus traumas, minhas lutas serão enxugadas pelo Senhor. Iremos declarar: este é o Deus em quem esperávamos. Aqui está o Deus que nos salvou. Há uma expressão linda na carta de Paulo a Tito que estudamos na CBD online, em que Paulo assim diz: Deus nosso Salvador. Expressão curta, simples, mas cheia de significado. O Deus que nos salva, o Deus que nos ama. Ao Senhor pertence a salvação, diz o profeta Jonas em sua carta. E aqui então está a promessa, a palavra, que um dia, quando chegarmos na eternidade, iremos glorificar ao Senhor pela grande salvação que nos deu. Para encerrarmos, meus irmãos, essa mensagem neste culto, quero dizer novamente que precisamos ter essa intimidade com o Senhor. Temos de declarar: Tu és o meu Deus, eu espero esse dia glorioso. E não gastarmos nossa vida como crentes em coisas fúteis, passageiras, em coisas vãs, que não traz de fato felicidade real. Como está a sua vida com o Senhor? Você pode dizer para Ele: eu conheço Deus, este é o meu Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Fique na paz de Deus.
Queridos, então oremos ao Senhor neste momento, que a palavra de Deus encontre guarida em cada coração, que pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que foi colocado, transforme nossa vida cada vez mais e que possamos crescer no conhecimento do nosso Deus. Oremos. Deus bendito, como é bom ouvir a Tua palavra, como é bom pregar a Tua palavra, como é bom saber que Teu Espírito Santo tem atuado. Obrigado pela Tua palavra em Isaías, pelo Teu servo, por aquilo que o Senhor revelou a ele, também o apóstolo Paulo, como lemos agora há pouco na carta aos Filipenses, e que o Teu povo que tem ouvido, que tem insistido, meu Pai, cresça no conhecimento de Deus. Concede isso ao Teu povo, Pai, que cresçamos no conhecimento do Senhor. Queremos amá-lo cada vez mais e mais. Abençoa o Teu povo, e que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós. Amém. Que o Senhor nos abençoe e fiquem na paz de Deus.